Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal AD Prudente Oficial. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Presidente Prudente. Igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. Em seu nome, cumprimento a todos os irmãos que interagem, participam, compartilham esta programação. Ao senhor, à senhora, a você moço, moça que ainda não é inscrito no canal AD Prudente Oficial, por favor, aproveite esse momento, se inscreva, curta e compartilhe a página a fim de que outras pessoas tenham acesso a esse e aos demais conteúdos inseridos nesta plataforma. Nós estamos no quarto trimestre de 2023, falando mais especificamente sobre missões, e a lição de número 8 falará com especificidade a respeito dos missionários enquanto fazedores de tendas. Pois bem, o texto áureo está no livro histórico de Atos, capítulo 20, o versículo 34, que diz: Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. A verdade prática afirma: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. A leitura bíblica em classe pauta-se, em princípio, no livro histórico de Atos, capítulo 18, versículos 1 a 5. A posteriori, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 11 e 12. Para introduzir e dialogar a concepção profissional de Paulo e sua vocação ministerial, eu convido para esse lugar de fala o caro companheiro pastor William Enoque. A paz do Senhor Jesus, obrigado pastor Diego, obrigado a você que toda semana tem estado conosco aqui no canal da nossa igreja, onde juntos compartilhamos a palavra de Deus. Hoje um tema interessantíssimo, como todos os demais, mas penso que a lição de hoje nos traz um norteamento e, inclusive, tira muitas dúvidas no que tange a esse comprometimento com a obra de Deus e a compreensão também sob o ponto de vista da nossa vida profissional e o exercício da vocação pela qual fomos premiados, presenteados pelo Senhor Deus. Então, iniciamos aqui o primeiro tópico, lembrando os irmãos que Deus, Ele sempre conta com alguém ocupado. Pode observar na Bíblia, Deus sempre contando com pessoas comprometidas, ocupadas, que incluem em sua rotina uma disciplina de trabalho, de família, de adoração a Deus. E com essas pessoas o Senhor, Ele conta para o exercício da sua obra. E o primeiro tópico da revista nos diz sobre a vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. Será que é possível, de fato, haver uma conciliação nisso? O texto da nossa leitura bíblica, Atos capítulo 18, versículo 1 ao 5, fala quando o apóstolo Paulo, então, usa o termo fazedor de tendas. Essa expressão relata ou traz à tona a ideia daqueles que trabalhavam e eram profissionais, tinham habilidades, eram competentes, habilidosos em trabalhar com couro. Então essas pessoas trabalhavam com muito afinco, trabalhavam com muita propriedade, porque eles eram especialistas naquilo que faziam. Exerciam essa profissão e eram reconhecidos pela sociedade da época. No Novo Testamento há um exemplo de um casal que tinha essa mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. E por causa do edito do imperador Cláudio, eles saem de Roma, vão morar na cidade de Corinto e Paulo
ao encontrar com Priscila e Áquila, passou a morar e a trabalhar com eles. E ali eles desenvolvem muito trabalho, eles dividem o tempo, dividem os trabalhos, dividem ali as atividades entre fabricar tendas, mas nunca abriram mão do principal ofício, que era anunciar as boas novas de salvação aos outros povos. Então, Paulo fazia e nos dá um exemplo de exercício da vida profissional e o cumprimento da chamada, do ide, o compromisso com a vocação ministerial. A tradição judaica, isso é importante levar em consideração, exigia que os mestres religiosos oferecessem de forma gratuita os seus serviços espirituais a cada rabino. E cada rabino tinha que desenvolver, tinha que aprender, tinha que saber alguma profissão para que ele garantisse o seu sustento. E isso é muito interessante porque, já que sabemos que o trabalho dignifica o homem, que o trabalho é nobre, não por acaso Paulo era fariseu, fora criado aos pés de Gamaliel, como você sabe, mas ele também não esqueceu a arte de fazer tendas, de ser esse habilidoso, porque aqui, provavelmente, uma profissão que ele aprendera na sua juventude. Embora ele tivesse todo o direito de ser sustentado pelas igrejas que ele mesmo plantara, Paulo trabalhou em seu ofício para não ser pesado a ninguém, para ganhar o pão de cada dia, para fazer a obra de Deus com liberdade e também com liberalidade. São vários os comentários bíblicos que Paulo dá essa ideia, nos ensina de forma clara, e como um teólogo pentecostal, o Meyer Pierman, ele afirma que Paulo adotava essa firme resolução de não aceitar ofertas de pessoas que ele procurava ganhar para Cristo. Era uma postura do apóstolo Paulo. Ele tinha como objetivo merecer a confiança do povo. Ele tinha como propósito, então, comprovar que seus motivos de evangelização eram sem nenhum tipo de interesse financeiro. O propósito maior era que Cristo fosse anunciado. O propósito maior era que o evangelho fosse pregado. E assim, Priscila e Áquila constituem um caso também importante, porque mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado exclusivo de Deus para dedicar todo à obra do Senhor, ele também pode fazer alguma coisa importante, pode ser útil para a obra do Senhor por um determinado período, em momentos específicos. Ele pode sim ser esse instrumento de valor e ser usado por Deus em algo específico. Então eles podiam pregar nas sinagogas, eles podiam pregar em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar a sua mensagem, e foi dessa forma que as suas habilidades profissionais permitiam que eles se aproximassem das pessoas das diferentes classes sociais, dos diferentes segmentos e também serem os seus próprios mantenedores. Então nós temos um exemplo aqui bem claro na Bíblia de maneiras diferentes de sermos missionários, de agradar a Deus, levando a preciosa semente do Evangelho. Agora, uma outra lição muito relevante que o apóstolo Paulo nos dá é o item 3 desse primeiro tópico, é porque Paulo era muito organizado e tinha um compromisso muito saudável e sério com a obra de Deus. E dentre essa postura do apóstolo Paulo, nós temos uma situação que chama muita atenção. É que a ética, essa ética financeira, esse zelo pela obra de Deus, este amor pela obra de Deus ao ponto de respeitar. Então, Paulo era ético financeiramente em sua atividade missionária. Veja que ele considerava o costume judaico, incorporado ao cristianismo, de os ministros receberem uma ajuda financeira da parte daqueles para quem ministravam como uma norma legítima. Era legítimo, era nobre, era moral, não tinha nenhum problema. Mas ele, mesmo entendendo essa recomendação, né, que é garantida na palavra de Deus, ele
tinha então esse compromisso com Deus tão grande e era do apóstolo Paulo. Ele almejava sempre que todo o trabalho que ele desenvolvia não gerasse peso a ninguém, não gerasse desconforto a ninguém. Inclusive, mais tarde, Paulo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, privando-os do fruto que devia abundar à conta de quem dá voluntariamente. E aí, Paulo geralmente não aceitava as ofertas. Ele não aceitava as ofertas em dinheiro enviada pelas igrejas e muito menos ainda ele exigia. Paulo não tinha esse perfil. Ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipos, Paulo tinha esse comportamento de não ser pesado, de ter esse apreço por fazer a obra de Deus com toda a liberdade, buscando o seu próprio sustento, com a preocupação de que a igreja fosse ensinada, fosse implantada, fosse desenvolvida, e ele não exigia nenhuma oferta para si, porque ele entendeu, e ele sabia e soube relacionar a sua vida ministerial com a sua profissão, com esse propósito lindo de glorificar a Deus em todas as suas ações. Muito bem, queridos, estamos de volta para tratar de um assunto bastante importante na aula de hoje: missionários fazedores de tendas, item que coincide com a proposta da lição de número 8. A que se refere a expressão fazedores de tendas? Seja essa expressão no seu sentido literal e também no seu sentido simbólico. Pois bem, fazedores de tendas, o próprio autor assegura que não se trata de uma ideia nova, mas que pode ser entendido como os discípulos de Jesus que, por meio de dons, talentos e habilidades profissionais, exercem tanto o seu papel a caráter, isto é, o seu papel profissional, quanto ao mesmo tempo um ofício missionário. Essa é uma das expressões que vai ao encontro daquele sujeito que imigrara-se para um território externo, seja no mesmo ou em outro continente, e, em princípio, essa imigração ocorrera com o intuito de exercer ali um papel profissional. O sujeito estudara, se preparara e agora encontrara ali, no mercado de trabalho, a oportunidade de conceder para a sua família e para si, para a sua subsistência, condições financeiras muito mais relevantes e agradáveis. Contudo, é muito possível que, se o sujeito que agora está nesse processo imigratório receber de Deus a aptidão, a graça para aproveitar esse contexto e levar as boas novas de Cristo Jesus, utilizar-se desse mecanismo como estratégia missionária na propagação do Evangelho, tendo em vista que nem todos os pastores, nem todos os obreiros da seara estão exercendo seus papéis de maneira integral no ministério. Isso de uma maneira muito razoável. A igreja, em todos os seus aspectos locais, não tem suporte, aporte para dar a sustentabilidade necessária a toda a gama de pastores inscritas em seu rol de membro pastoral. Agora, percebam que a condição proposta para esse fazedor de tendas é que, especialmente em regiões de grande antagonismo, por exemplo, a janela 10x40, conhecida por todos nós, onde se existe uma resistência abrupta, absurda,
com relação à propagação do Evangelho, é muito possível que, especialmente nesses espaços mais tensos, mais críticos, alguém que fora para lá com o viés profissional exerça em equivalência o papel espiritual. De modo que o autor assegura que, não muito distante, a leitura que se fazia a respeito do envio de um missionário é que, como disse há pouco, ele precisava abdicar toda a sua vida profissional. Se ele era de qualquer ciclo da sociedade, se ele era de qualquer nicho explícito em nosso contexto, ele precisava agora abdicar-se, dissolver essa vocação obtida, esse treinamento feito para o exercício exclusivo de missões. Com o passar dos anos, notara-se que é muito possível, através da elasticidade da graça e da amplitude do conhecimento, tornar esse profissional, esse empreendedor, um missionário sem a necessidade de se abdicar, de apostatar, de abandonar a sua carreira profissional. E isto, com maior relevância, se daria nesses espaços onde a pregação do Evangelho ainda é rejeitada. Haja vista que esse sujeito chegaria na condição de profissional, mas aproveitaria o estado naquela região para a aplicação das boas novas de Cristo Jesus. Bem, num segundo momento, vale destacar a força missionária no mundo. Há dados que comprovam que a maior força missionária cristã no mundo é formada justamente por esses profissionais e ou estudantes que se movem, que ora alteram-se de uma cultura para outra e que, por meio dessas alterações que ocorrem muito mais especialmente no âmbito estudantil ou profissional, aproveitam os ensejos para a propagação do Evangelho de Cristo Jesus, unindo suas vidas ao exercício de Cristo, portanto espiritual, e ao seu trabalho no quesito profissional. 1 Coríntios capítulo 9, os versículos 20 e 22, vejam que o apóstolo Paulo alcançara diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles a fim de contextualizar o Evangelho. Agora, vejam que esses cristãos, como dito há pouco, parece até um tanto redundante, com diferentes habilidades, terão acesso a lugares onde os tradicionais missionários que foram enviados no processo de migração com exclusividade para a missão não teriam. Haja vista que sequer seriam aceitos nesta ou naquela civilização especialmente. Estes profissionais não, porque em princípio a contratação, a ida, a imigração ocorre por esta ou por aquela tarefa. E a missão, não diria que de maneira secundária, mas intrínseca, está relacionada ao seu papel ali. Diferentemente daquele que está integral na condição de missionário, que haverá desde o seu processo imigratório uma rejeição, perseguição por parte dos civis daquela determinada região. Para fechar esse raciocínio, o preparo dos fazedores de tendas é excepcionalmente importante. Nós não podemos agora, a essa altura, não obstante considerarmos esta uma estratégia de missões, compreendermos equivocadamente os seus princípios. A ideia missionária, a propagação de Cristo, a roupagem
que o sujeito deve propor àquela sociedade, a graça, a condição que ele agora apresenta e o caráter de missões, no seu sentido integral, é algo precípuo. Ou seja, nós não estamos invertendo a ordem, porque senão existe o risco de materializarmos aquilo que é espiritual. E não é essa a ideia, não é essa a proposta. Não temos o intuito, muito menos este que vos fala, de então agora propor a todos os missionários que, em princípio, exerçam tarefas profissionais, para então exercer a posteriori ou secundariamente as missões. A missão é uma tarefa precípua, insubstituível, invariável. Mas, como há essa alternativa que nós lemos como estratégia, esse fazedor de tenda, por assim dizer, que é o sujeito que, em princípio, exerce um papel profissional e, por isso, foi levado ao processo imigratório, que ele, em exercendo missões, disponha de preparo para isso. Não significa que agora, no exercício dessa tarefa missionária, esse sujeito, simplesmente por ser um profissional naquela região, deverá exercê-la de maneira desqualificada. Não, senhores. É extremamente importante que esse sujeito manifeste aptidão, preparo intelectual, bíblico, emocional para isso. Paulo orientava Timóteo, no capítulo 3 e verso 17, e falando sobre essa importância, sobre essa responsabilidade, sobre essa capacidade de saber manejar, lidar, entrar, sair. E esse sujeito, na condição de fazedor de tenda, precisa ter esse traquejo para que tanto o seu lado profissional quanto, de igual modo, o lado espiritual sejam exercidos com equidade, com responsabilidade e com dignidade. Muito bem, vamos ao nosso terceiro tópico: vocação, profissão e missões. Observe que Deus, que coordena todas as coisas, que conhece as nossas limitações, a nossa estrutura, Ele nos escolhe. E na escolha de Deus, nós somos capacitados, preparados por Ele para a sua grande obra. E são muitas as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em todas as nossas igrejas, nos grupos evangelísticos, nas organizações missionárias, no contexto nacional, fora do nosso país. Mas é válido lembrar que em todas essas ocasiões, Deus é quem coloca em nosso coração a disposição, mas também a aptidão para executar um determinado ofício. Deus então usa os nossos talentos naturais, Deus nos capacita, nos presenteia com os dons espirituais. E nesse caso, nós precisamos lembrar que é Deus quem traz essa capacitação total, é Deus quem comissiona, é Deus quem habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. É Ele que então tem o poder de gerar em nós um envolvimento capaz de nos levar a acessar situações em que nem todos os cristãos, nem todas as pessoas, por não terem o mesmo perfil, têm a habilidade de acessar. Deus nos leva a lugares que às vezes nem mesmo a gente espera, mas quando estamos dispostos, disponíveis à obra do Senhor, por causa do chamado que Ele nos fez, então Ele nos prepara, Ele nos capacita e nos leva a trabalhar nessas atividades que fazem sentido, inclusive na realização pessoal. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada incompleto. A obra de Deus, ela é perfeita e Ele cuida. Então, quando Ele chama alguém, de fato, Ele prepara, Ele direciona todas as coisas e o nome do Senhor é glorificado. Agora,
parte, né, do vaso escolhido, desse indivíduo a qual Deus escolheu, compreender como ele ou ela irá exercer essa vocação. Toda vez que respondemos de forma prática ao chamado de Deus, nós exercemos a nossa vocação. É que encontramos o nosso propósito de vida. E ser vocacionado é entender também a missão pela qual Deus nos escolheu. E aí vamos percebendo o preparo, o cuidado, o amor, o zelo, tudo isso para prestarmos um serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Deus nos chamou por um propósito. Ele mesmo quem nos dá condições para realizar tais tarefas por meio de nossos dons, das virtudes, tornando-nos parte integrante de seus planos para a sua própria honra e para a sua própria glória. Agora, note bem o privilégio que nós temos em ser chamados por Deus. É uma dádiva. É uma dádiva você sentir este imenso amor de Deus ao perceber que Ele poderia ter contado com qualquer outra pessoa, escolhido qualquer outra pessoa, mas Ele escolheu a você, Ele escolheu a mim, Ele escolheu cada um de nós para uma tarefa específica. Não é por acaso que o apóstolo Paulo também foi um grande homem de fé. Paulo demonstra obediência, compromisso, sinceridade com o chamado do Senhor para anunciar e proclamar a salvação. E Paulo, então, nos ensina que, a partir do momento que ele compreendeu que a mensagem, a vida de Jesus eram para ser experimentadas por cada cristão, igualmente anunciada aos outros com toda a ênfase e comprometimento, Paulo mostra e nos ensina que ao exercer, então, porque ele fazia isso, a sua vocação com amor, com fervor, anunciando sobre Jesus e testemunhando do Evangelho, por onde Deus o enviava, ele estava demonstrando, então, essa convicção plena no exercício do chamado, no exercício da vocação, com o objetivo que é sempre exaltar o nome de Jesus. Agora, às vezes, na nossa trajetória pode surgir a dúvida. Eu tenho uma profissão, eu tenho uma carreira em ascensão, eu tenho uma trajetória profissional, como é que eu posso conciliar a profissão que eu tenho com o campo missionário? O item 3 é minha profissão, meu campo missionário. Então, cada um de nós recebemos dons, talentos, Deus nos aperfeiçoa. E tudo isso que Deus nos deu é para que possamos servir a Cristo com alegria. Servir a Ele com o que somos, com o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus, que é o nosso Pai, e fazer isso com muita qualidade, não somente aqui dentro, mas também fora da igreja. Eu disse na aula aqui aos nossos irmãos que uma mensagem que ouvi do saudoso pastor Zé Neco, ele disse: todos nós precisamos fazer mais para Deus. E ele disse naquele estudo bíblico: faça alguma coisa para Deus. Faça o que você sabe fazer. Faça o que você pode. Nas palavras do pastor, ele nos ensinava: fazer o que sabe não dá trabalho. Fazer o que sabe não gera dificuldades. Você sabe. Você é especialista em alguma coisa. Você tem aptidão em alguma coisa. Então use isso para glorificar o nome de Jesus. Tudo aquilo que temos vem de Deus. Deve ser usado para a glória de Deus. E é por essa razão que podemos sim exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. É possível. A verdade é que sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho. Já parou para pensar nisso? Seja por meio de um negócio próprio, seja por meio de outras corporações, seja por meio de uma profissão que Deus permite você ter acesso a diferentes públicos, a diferentes pessoas. Você, então, no campo missionário, você vai perceber essas oportunidades. E, na verdade, existe lugar para todos.
quer os missionários tradicionais, aqueles que vivem integralmente para plantar as igrejas, mas também os profissionais que conjugam as suas habilidades com a obra missionária. Então, Deus, ele chama cada um de nós. E naquilo que nós sabemos fazer, você pode, sempre que Deus te der essa oportunidade, falar do amor de Jesus, com respeito, com equilíbrio, com postura, com conhecimento. Não precisamos agredir ninguém, nós não precisamos ferir ninguém, mas com amor, levando a preciosa semente do Evangelho, e Deus irá recompensar a sua vida. Então agradeça a Deus pelas habilidades que Ele te deu, louve a Deus pela profissão que Ele te deu e use aquilo que Deus te capacitou e te deu para anunciar o Evangelho. Testemunhando, falando de Cristo, não se corrompendo, sendo exemplo, sendo temente a Deus, mas dizendo: Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, liberta, prepara o homem para levar ao céu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, voltamos para então concluir o nosso encontro de hoje. Essa aula de extrema importância e relevância finaliza com uma expressão no quesito alerta. É muito importante que todos aqueles que, na condição de fazedores de tendas, se veem também nesta condição aptos para exercer o ofício missionário, estejam de fato qualificados para a tarefa. Não obstante, ao longo dos anos, um clichê ter sido aplicado em nossa sociedade, aquele em que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos, e numa análise minuciosa existe legitimidade nessa expressão, isto de alguma forma não pode soar com a impressão de que quanto mais desqualificado o sujeito for, melhor é para que ele seja um instrumento nas mãos de Deus. Na realidade, esta é uma das frases, enquanto clichê, que não necessariamente faz com que o sujeito seja desqualificado. Não, senhores. A qualificação aqui é no sentido do preparo, da aptidão, da linguagem, da internalização da cultura e coisas parecidas. Se esses elementos, se esses predicados, se o conhecimento razoável da Bíblia Sagrada, se a análise das bases teológicas da instituição Assembleia de Deus e de outros rigores necessários para o exercício da missão estiverem muito bem alinhados, este sujeito poderá então exercer não só o seu papel profissional, como em equivalência o papel espiritual. Nós queremos louvar a Deus pela sua participação conosco, mas queremos fazer isso através de uma oração. Portanto, o senhor, a senhora que puder, curve a sua cabeça e ore conosco em nome de Jesus. Amado Deus, lhe damos graças pelo dom da vida, pelo dom da partilha, de poder partilhar em princípio o seu Filho conosco, a fim de que morresse pelos nossos pecados. E no interim que estiver aqui, exercendo o seu ministério, ele conseguiu emplacar na nossa sociedade, nas nossas vidas, a ideia missiológica de que deveríamos pregar a toda criatura o Evangelho que muda e que transforma. E nesse ínterim, Pai, nós aqui estamos, de igual modo, exercendo esse papel, comunicando a Tua mensagem com estes que nos ouvem, a fim de que aqueles que vão a campos e valados, em princípio para tarefas profissionais, havendo aptidão, poderão também utilizar-se dessa estratégia para propagarem o Evangelho da cruz de Cristo. Nos dê estratégias, Deus, ao nosso campo de trabalho, aos nossos diretores de missões, a fim de que o Evangelho que muda, que transforma, possa atingir vidas e vidas espalhadas por essa nação e por esse mundo. Esse é o desejo do nosso coração, essa é a nossa oração, em nome de Jesus.
Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe e, querendo Deus, nos veremos no próximo programa.